Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui no programa EBD em Síntese. Eu sou o pastor André Feitosa, estamos falando aqui da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, da cidade de Natal, igreja presidida pelo nosso pastor Martim Alves da Silva. O programa EBD em Síntese é um programa do Departamento de Educação Cristã da nossa igreja, o DENEC, que é dirigido pelo pastor Reinaldo Dodilo. Hoje nós estamos aqui na incumbência de comentarmos a lição 4 da nossa escola, da revista da Escola Bíblica Dominical, para adultos, lições bíblicas, cujo tema é resguardando-se de sentimentos ruins. Para isso, nós contamos hoje com a valiosa contribuição do presbítero Ítalo, dirigente da Congregação de Cidade Alta, igreja do setor 1 da nossa capital, e da professora Magnólia, professora ali na Escola Dominical, na Assembleia de Deus de Parque dos Eucaliptos, igreja do setor, polo do setor 25 da nossa capital. Eu já quero cumprimentá-los com as considerações iniciais. Começo fazendo com o pastor Ítalo. A paz do Senhor, Ítalo. Pai do seu pastor André, pai do seu irmão Magnólia, querido irmão, amigo, ouvinte desse podcast. Estamos aqui para refletir sobre a palavra de Deus, pensar, estudar juntos e talvez aí construir um caminho para que possa ajudar na sua aula e no seu ministério, no local onde Deus lhe colocou. Muito bem, obrigado, seja bem-vindo. A paz do Senhor, professora Magnólia. A paz do Senhor, pastor André Feitosa, a paz do Senhor, pastor Ítalo. É uma alegria, a gente continuar neste ministério de ensino da palavra de Deus e aqui aprendermos uns com os outros, Espero que a gente possa trazer uma contribuição para os nossos professores, para os nossos alunos, para o crescimento da escola dominical, o crescimento, a promoção da palavra de Deus. Muito bem. Hoje a nossa lição tem como foco, o tema já fala, resguardando-se de sentimentos ruins. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão dos sentimentos no que diz respeito ao Evangelho, a leitura que Jesus faz a respeito da relevância, da importância de nós guardarmos os nossos sentimentos. O nosso textual está em Mateus capítulo 5, versículo 22, que a palavra de Deus diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolarizar contra seu irmão, será réu de juízo. Palavras de Jesus. A verdade prática diz que a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. E aí é interessante, é importante a gente fazer a leitura bíblica em classe, ou pelo menos mencionarmos essa leitura que está lá em Mateus, capítulo 5, do versículo 21 ao 26, porque é ela que vai nortear toda a lição e os seus tópicos e subtópicos. Eu queria rapidamente fazer essa leitura para que a gente possa sempre estar referenciando a leitura que é a base, o texto bíblico base da nossa lição. Mateus capítulo 5, versículo 21 diz assim: e ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último tiro. Esse é o texto que nós vamos trabalhar nesta lição de hoje, E nós vamos perceber, voltando um pouco às lições que antecederam, sobre a releitura que Jesus vai fazer a respeito da lei, nesse Sermão do Monte. Nós estudamos na lição 1 que Jesus profere esse sermão no início do seu ministério, dirigindo-se aos seus discípulos. Ele vai fazer uma releitura da lei. Há quem acusasse Jesus de não cumprir a lei, E algumas pessoas até fazem essa
essa conjectura de que o evangelho nos isenta da lei. E a gente vai trabalhar um pouco isso, né? E eu já quero abrir o microfone primeiro para o pastor Ítalo e, na sequência, para a irmã Magnólia, para a gente primeiro fazer uma introdução e aí depois a gente entra no capítulo, no primeiro item, no item 1 da nossa lição, né? Pastor Ítalo, o que esperar da lição de hoje, né? Qual é a abordagem, de uma forma assim, geral, que vai ser que Jesus vai dar neste assunto hoje, que é essa questão do não matar e que nexos tem com a questão de se encolerizar, né, Cira? Pastor André, nós temos uma lição bastante rica, com implicações práticas, mas isso não nos isenta da teoria ou dos conceitos bíblicos revelados por Jesus. Então, a título de introdução, nós podemos aí dar um enfoque, juntamente com os nossos irmãos, professores e alunos, em relação entre a lei de Moisés e o Evangelho. Então, a primeira abordagem que precisa ser exposta é que não existe nenhuma oposição entre a lei de Moisés e o Evangelho de Cristo, até porque a Bíblia nos revela que em Deus não há sombra de variação. Se nós temos na doutrina bíblica, né, da sua inspiração, que a Bíblia ela foi inspirada por Deus, e o nosso Deus, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, é uma constante harmonia, não pode se esperar que o Deus que revelou a lei seria diferente do Deus que revelou a graça. Então, não existe aí uma oposição. O que nós podemos enfrentar, né, a título de introdução, são algumas coisas que hoje também são tentações para nós. Nós temos aí uma fragilidade de interpretação e a carnalidade humana, né, na vivência da religião da época. Então, nós temos aí uma escola de fariseus que, na interpretação da lei, não considerava o espírito da lei, eles faziam uma interpretação, muitas vezes, baseada na sua própria religião ou na sua própria conveniência, e esqueciam-se do espírito da lei. Então, quando você vê, na verdade, no texto em classe, Jesus fazendo não uma mudança, nem repudiando a lei, você vê Cristo fazendo a interpretação correta da lei. Então, ele nos leva a uma interpretação correta e ele nos ensina um caminho espiritual, ou seja, a lei em si ela é espiritual. Quando o apóstolo Paulo vai escrever os Romanos, no capítulo 7, ele vai dizer o mandamento é bom, a lei é justa, é santa e ela é espiritual. Então, Jesus vai resgatar, né, o enfoque espiritual da lei. Ele vai revelar a natureza da lei. Então, não há nenhuma oposição. E quando Cristo faz isso, ele revela o âmago da natureza humana, ou seja, ele vai mostrar realmente o que a lei veio para realizar, para mostrar a pecaminosidade do homem, ou seja, quanto a nossa natureza caída, quanto a malignidade do pecado é grande, quanto o homem é perverso. Se você abrir a sua Bíblia ou fizer reflexão junto comigo, em Mateus capítulo 15, o versículo 19, Jesus vai dizer que do coração procedem os maus pensamentos, os adultérios, os homicídios. Então, Jesus vai buscar a fonte de todas as coisas. Então, quando Jesus começa a dizer, eu, porém, vos digo, ele não está excluindo Moisés, não está desfazendo de Moisés, ele está fazendo a interpretação correta daquilo que Moisés deixou escrito. Então, a título de introdução, essa é uma boa discussão para começar uma aula. Muito bom, boa colocação. Aí, pegando um gancho no que o pastor Ítalo falou, irmã Magnólia, porque ele bem pontuou a questão do espírito da lei, né? A lei não era só uma série, pelo menos o propósito da lei, não era tão somente uma série de códigos e normas a ser cumpridas ou e observadas, mas o objetivo da lei era preparar o homem para cumprir o mandamento. E qual é o mandamento? Quando Jesus é indagado qual era o maior dos mandamentos, ele vai dizer, amarás ao Senhor teu Deus, né, sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele vai dizer que quem ama, quem cumpre esses dois mandamentos, cumpre toda a lei. Então, a gente observa que a lei é uma série de códigos que tinha por finalidade levar o homem a externar o amor para com Deus e amor para com o próximo. E aí eu queria já também a opinião da professora Marcólia com relação a exatamente isso. É possível amar a Deus sem amar o próximo? Porque quando Jesus falou do homicídio, ele vai falar tanto sobre a ira? Que nexo há entre a devoção, a vida piedosa e as relações interpessoais sadias?
Professora Magnólia. Obrigada, pastor André. A palavra de Deus ela é muito clara, né? Jesus nos disse, a palavra de Deus nos diz, se nós não podemos amar o irmão que vemos, como poderemos amar a Deus a quem não vemos, não é verdade? E é muito complexo porque às vezes as pessoas pegam exatamente o contrário do que a palavra ensina, como os fariseus na época, os religiosos, e pegavam a letra ao pé, né, da palavra, da letra mesmo, ao pé da letra, como a gente costuma dizer, e usavam conforme os seus interesses pessoais. Muitas vezes a gente vê que isso também continua acontecendo nos dias atuais. As pessoas pegam a palavra de Deus ao pé da letra e querem e transformam ao seu bel prazer, de acordo com o seu entendimento, com a sua vida, e não ao que a palavra de Deus realmente nos ensina. E Jesus ele é muito claro, ele diz que quem chamar seu irmão de raca, quer dizer, de tolo, já é réu de juízo, não é? E muitas vezes as pessoas usam até a palavra e, em nome de Deus, cometem crimes e tentam justificar. Os fariseus, eles usavam muito isso, tudo ao pé da letra, e, na verdade, como o pastor Ítalo colocou, o espírito da lei. E Jesus disse uma certa vez, misericórdia quero, o que eu quero é misericórdia e não sacrifício. Então, quantas vezes as pessoas fazem determinadas coisas e esquecem de fato que é o que a palavra de Deus nos ensina. Por outro lado, há também aqueles que dizem que são os antimonistas e não existe mais lei, não existe, são anti-lei, né? E o que estava o Antigo Testamento não tem mais nenhuma validade, o que não é verdade, porque como a lei moral, os preceitos que existem, não a lei cerimonial do sacrifício, porque ela já foi cumprida em Cristo. Uma coisa interessante que Jesus diz, lá em Mateus 5,17, ele diz, não pense que vim para revogar a lei, essa aqui é na nova tradução Almeida atualizada, a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. Então, Jesus não veio para destruir, para rogar ou revogar, mas para cumprir toda a lei. E uma coisa que é interessante, nele se cumpre a lei do sacrifício, a lei cerimonial, porque, como diz a palavra, hoje nós não precisamos mais daquele sacrifício, porque o Cordeiro de Deus foi morto para todo sempre. Mas as leis morais, elas continuam valendo, e a palavra de Deus, ela permanece. E a Bíblia mesmo diz, o próprio Jesus diz, que não passará o céu e a terra até que se cumpra toda a lei. Maravilha. E aí, eu já pegando um gancho nesse que a irmã Magnólia, a professora Magnólia já começou a comentar, o nosso primeiro tópico da revista vai falar justamente sobre isso, né? Sobre esse antinominismo. E aí eu já queria pedir para o Ítalo já fazer um apanhado, né? Uma explanação do que vem a ser antinominismo, né? A relação que isso tinha com o outro extremo, que é o legalismo, né? Como é que o evangelho equilibra essas coisas, né? E qual é a visão correta do evangelho no que tange a essa questão, qual é a responsabilidade do cristão com relação à lei, né? Aí, antes de passar para o pastor Ítalo, aproveitando o ensejo que a irmã Magnólia já entrou nessa discussão, né, nesse tema, que é exatamente a lei. Quando a gente fala de lei, a gente sempre associa a lei só à parte cerimonial, né? E, na verdade, a lei judaica, ela tinha, e a gente estudou isso no semestre passado, que a lei judaica, ela tinha uma tríplice atuação. Ela era uma lei moral, ela era uma lei cerimonial e era uma lei civil também. Ela estabelecia não só as obrigações do homem para com Deus, mas também o homem com relação à santidade de Deus, o homem com relação à sua devoção, ao seu culto, e também as relações interpessoais. E o que acontece? Como é que a gente pode entender essa questão da lei, do cristão, da lei, nesse contexto de evangelho, pastor Ito? Bem, o conceito é interessante, né? O conceito antinomismo, anti vem de contra e nomos de lei. Então, seria uma doutrina que é contrária à lei. Os teólogos antinomistas, eles
desconsideram a lei de Deus, a lei moral, a lei revelada, e eles acreditam num evangelho de fé, uma fé que não tem um fundamento sólido. Então, na verdade, as suas vidas são pautadas por conceitos subjetivos da própria espiritualidade. O que eu acho interessante nisso é que isso diz muito em relação àquilo que eu falei anteriormente. Quando os fariseus faziam a interpretação, né, de um homicídio, eles levavam em consideração apenas o ato de matar, eles exteriorizavam a certo ponto que até o adultério, eles só era adultério se você fosse pego em flagrante. Então, mesmo que acontecesse um adultério real, ele não valia para um fariseu se não se pegasse no ato. Então, ao ponto que eles exteriorizaram a interpretação da lei. Então, esses teólogos antinomistas, eles desconsideram, né, qualquer tipo de embasamento de lei moral, inclusive até a lei dos homens. A gente não pode desconsiderar que nós vivemos numa sociedade, num mundo em que existe uma certa ordem, e nesse contrato social que nós vivemos, as leis fazem parte, né? Se você fizer um resgate historicamente falando, em filosofia política, você vai ver que um dos primeiros filósofos que falaram sobre isso foi Montesquieu, depois veio John Locke, depois veio Rousseau, e a gente vive numa sociedade de contrato. Você cumpre a sua parte, eu cumpro a minha parte, para que haja pelo menos uma coesão social. Então, nós obedecemos a lei normalmente, principalmente nós que somos cristãos, que acreditamos na lei de Deus, numa lei moral, objetiva, absoluta, perfeita, oriundo de um Deus que nele não há sombra de variação. Então, o interessante é que quem vive, né, nesse princípio, os antinomistas, eles são dominados por duas coisas interessantes. Primeiro, são os seus desejos, e segundo, os seus interesses. Então, é muito complicado quando você não tem uma lei, não tem um regimento, um código, para que você possa se espelhar ou tomar decisões. Você pode, muitas vezes, usar o seu desejo pessoal. Nós sabemos que a nossa natureza é caída, nós somos afeitos aí ao pecado e temos inclinações pecaminosas. Então, se a gente desconsiderar que existe um código moral revelado por Deus, nós iremos agir muitas vezes por desejos, e os nossos desejos não são perfeitos nem santificados. Como também interesses, às vezes não é apenas o desejo, mas é o interesse, aquilo que me é conveniente, aquilo que naquela hora pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Eu quero dar aqui um exemplo e já passar a minha oportunidade. Alguns irmãos, quando eles aceitam Jesus, eles passam pelo discipulado, e eles têm a nossa confissão de fé pentecostal e há um ramo clássico do arminianismo, eles acreditam na liberdade. Deus nos deu o livre-arbítrio. E a doutrina presbiteriana, ela já acredita de forma diferente, já existe uma determinação, uma predestinação. Então, quando você faz uma mistura teológica, o que é que você faz na escolha de uma decisão espiritual? Você vai pautar-se por aquilo que lhe é conveniente. Então, quando for conveniente acreditar na liberdade, você acredita na liberdade. Quando lhe for conveniente acreditar numa determinação, você acredita numa determinação. Pastor, o que é que isso tem a ver numa mistura doutrinária? É que quando se fala de liberdade, quando eu tenho meu livre-arbítrio exaltado, beleza. Mas quando se fala de pecado, não, mas Deus me determinou, Deus me salvou. Então, o pecado não tem uma implicação totalmente maligna em quem acredita de forma dúbia. E o antinomismo, às vezes, faz com que a gente tenha uma avaliação de fé subjetiva, o que é contrário à palavra de Deus. Muito bem, é interessante essa sua colocação. E ainda pegando um gancho, né, nessa questão, então, na verdade, quando nós vamos, desde que Deus criou o homem, Deus já criou o homem e já lhes deu um fundamento. Então, nosso Deus é um Deus que estabelece regras, que estabelece normas, né, que devem ser observadas, né? Então, não é só atribuir à lei mosaica a questão de que existe uma obrigação em se cumprir alguma coisa. Quando Deus criou o homem, Deus já foi taxativo. Olha, isso você não pode. Você pode isso, pode aquilo, você tem essa responsabilidade, você tem que dar nome a tudo, você tem que fazer isso. Havia uma série de regras que o homem deveria observar. E eu costumo dizer o seguinte, no que tange a questão moral, os valores de Deus são anteriores à lei mosaica. A lei só veio normatizar aquilo que já era mandamento de Deus. Eu sempre pergunto, quando eu comento esse assunto,
em momento nenhum a gente vai ver nas escrituras, né, um código, né, adâmico que dizia que matar é pecado. Mas quando Caim matou Abel, ele sabia que ele estava em falta com Deus. Tanto que ele não admitiu diante de Deus que tinha matado seu irmão. Né? Ou seja, quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram o mandamento, eles sabiam que estavam em débito. Tanto que quando Deus se apresenta para eles, eles se escondem. Então, independente de ter uma norma escrita, a lei moral, ela faz parte da própria natureza de Deus. Como diz lá em Pedro, né? Sede santo, porque eu gosto de Deus, sou santo. Então, a santidade de Deus exige do homem a observância de alguns critérios que vai levar ele a prova de santidade. Né? Então, essa ideia de que existe, agora nós somos libertos da lei, né? E realmente Cristo cumpriu a lei por nós, né? Mas a graça também, e aí já entrando um pouquinho para a gente finalizar esse tópico, há quem acha que a graça é um passaporte, um salvo-conduto para viver uma vida de pecado, e absolutamente, muito pelo contrário, a graça de Deus é um incentivo de Deus, capacitação espiritual. capacitação espiritual para que eu cumpra a lei. Porque quando a gente vai ver, por exemplo, quando Jesus trata da essência da lei, a gente vê que fica muito mais complicado do que simplesmente a letra da lei. Né? O que é mais fácil você adulterar? Sim, pode falar. Pastor, é interessante um caso clássico no Antigo Testamento, pelo menos se não era um antinomismo aberto, mas o espírito dele operando. Se você for ver aí a época dos juízes, o versículo é clássico. Na época onde não existia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Então a gente viu o quão catastrófico foi para a nação de Israel não ter cabeça, não ter lei, não ter direção, não ter guia, e cada um fazer o que quer. Né? Israel viveu uma ruína. É verdade. Ao mesmo tempo, a gente percebe hoje que as pessoas querem fazer isso com a palavra de Deus. Cada um quer ter sua própria teologia, sua própria Bíblia. Né? Tem até versões da Bíblia que defendem coisas contrárias ao que a palavra de Deus realmente ensina. Porque as pessoas querem viver ao seu bel prazer, né? E não segundo a vontade de Deus. Então, tem todo tipo de evangelho hoje. Por isso que é importante o crente conhecer a palavra, estudar a palavra e, principalmente, na escola dominical. É fundamental para a gente não se embaraçar, como diz a própria palavra, por qualquer ensinamento, qualquer vento de doutrina. É verdade. E aproveitando, só para a gente fechar esse primeiro tópico, o terceiro subtópico do primeiro tópico, ele vai fazer justamente um contraponto entre o legalismo e o antinominismo. Né? Ou seja, eu costumo dizer que o evangelho é equilíbrio. Toda vez que a gente tende a balança não está equilibrada, a gente não está vivendo um evangelho salutar, um evangelho sadio. Né? Então, o oposto do antinomismo é o legalismo, que também tira a essência do evangelho, porque passa a ser a essência do mandamento, porque passa a ser um cumprimento formal, né, de algo que não tem essência. Né? Aí, voltando ao exemplo, por exemplo, do adultério, né, que o Ítalo falou, se a pessoa não fosse pego no próprio ato do adultério, em tese, ela não teria adulterado. Então, quer dizer, legalmente falando, se a gente for pelo ponto de vista do legalismo, ele estaria correto, mas ele deixou de cumprir o mandamento. Né? Então, é importante também, na classe, a gente mostrar para o aluno essa necessidade de viver um evangelho de equilíbrio, nem tanto, nem tão pouco. Ou seja, não podemos viver o evangelho no excesso, não é verdade? Lembrando do sal, que é o tempero, não é? É verdade, a lição anterior. Que não pode salgar a carne, nem pode deixar de ter, porque senão vai ficar, como a gente diz, insosso. É verdade. É verdade. O teólogo F.F. Bruce, ele dizia o seguinte, que a lei, ela nos dava aí nos indicava a obediência, ou seja, a lei exigia obediência, mas é a graça que dá poder para obedecer corretamente. Então, a lei exigia obediência, mas é a graça que capacita para essa, que nos torna obedientes. Então, o interessante em relação a, mais para a gente fechar esse ponto, pelo menos a minha participação, em relação ao legalismo e o antinominismo, é que são opostos, né? Mas cada um vai para um extremo que é uma forma de anular a graça. O legalismo, ele é o contrário do antinominismo, só que ele é tão prejudicial quanto, porque você dá aí a luz ao mérito próprio, quando não existe, né? Você quer observar a lei, você quer, com a sua própria força, cumpri-la,
o que é impossível, porque o objetivo da lei não era que o homem a cumprisse, era revelar a pecaminosidade do homem. Então, a lei era um aio, ou seja, era um cuidador até que se chegasse à maturidade. A maturidade veio com Cristo quando foi revelado. Então, a lei, ela cria o quê? Ela cria um modo egoísta de se viver, um modo excêntrico, o legalista, ele é excêntrico, diferente do antinominista, ou seja, que ele é descompromissado. Como ele não gosta de regras, como ele é contra a regra e é uma fé sem embasamento bíblico, então ele vive o descompromisso total. O que a palavra nos revela que Deus nos libertou do pecado, Deus nos libertou da escravidão, mas Deus não nos deu uma liberdade autônoma, completa e irrestrita, não. O Senhor colocou limites na nossa vida espiritual, inclusive através da revelação da sua lei espiritual hoje, pelo Espírito implantado em nós, para nos fazer viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Maravilha, maravilha. Perfeito. Bom, aí no segundo tópico, a gente vai já trabalhar em classe a questão da cólera, né, e associando isso ao ato do homicídio, né? O tópico diz: a cólera é o primeiro ato para o homicídio. Ou seja, ninguém sai de casa feliz, de bem com a vida, chega assim e diz: eu vou matar essa pessoa. Absolutamente, né? Então, o homicídio em si, ele já é, digamos assim, a ponta de um iceberg, de alguma coisa que estava, que não era talvez perceptível, mas que de fato já existia. E Jesus começa exatamente a trabalhar isso, não o resultado, mas a origem do problema. E no nosso tópico, nós vamos falar justamente primeiro sobre isso, né? Jesus e o sexto mandamento, né? A releitura que Jesus faz desse mandamento: não matarás. Eu queria agora começar pela professora Magnólia, e na sequência já, aí você já faz a abordagem também a respeito desse tema, tá certo? Desse assunto. Eu quero iniciar essa discussão do segundo tópico apresentando aos irmãos uma folha que você pode estar utilizando, uma folha de papel ofício, certo? Você pode levar para a sua sala e pedir para os irmãos amassarem a folha. E depois que amassa, você também pede para que eles abram a folha. Por mais que se estire, se passasse até um ferro de engomar, um ferro de passar, essa folha jamais vai ficar lisa como antes. Quando a gente magoa alguém, fere alguém, pode ficar marcas que só Jesus mesmo pode curar. Então, é importante demais a gente ter esse cuidado, para que a gente não viva um evangelho de aparências, um evangelho legalista, um evangelho também antinomitista, né, que nega também todas essas questões. Caim matou seu irmão no ambiente religioso. Caim ofereceu sua oferta e Deus não se agradou, ao mesmo tempo que Abel ofereceu sua oferta e Deus se agradou. E o sentimento que nasceu em Caim, de inveja, fez com que aquele sentimento fez com que ele matasse seu próprio irmão. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente pode não matar fisicamente, mas uma palavra pode matar, um gesto pode matar. E por isso que Jesus ele diz aqui que não devemos chamar o nosso irmão de tolo, de louco, não é verdade? É importantíssimo a gente ter cuidado nas relações. Hoje, Jesus nos chamou para viver no mundo de homicídio, no mundo de desavenças, no mundo de egoísmo, no mundo de aparências, mas ser cristão é muito mais do que tudo isso, é muito mais do que ser religioso. Não é apenas porque eu estou na igreja há 20, 30 anos que eu sou uma cristã verdadeira, ou porque eu estou na igreja todos os dias, ou porque eu canto no conjunto, ou no coral, ou porque eu prego ou ensino a palavra de Deus. Mas é viver a essência do evangelho. É por isso que é necessário a gente ter cuidado nessa essência da palavra, o que o evangelho nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina. E não é fácil, porque quando alguém nos fere, a gente tem vontade, às vezes, de dar no mesmo troco, fazer pior. Mas a gente precisa se lembrar que nós temos um compromisso com o Senhor e a gente pedir a graça de Deus para Ele nos
da graça para perdoar, ou até pedir perdão. Jesus disse exatamente isso. Se você for, o mundo é assim, se você for magoado, você quer dar no mesmo troco. Mas o que foi que Jesus disse? Se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai primeiro, deixa a tua oferta no altar, reconcilia-te com ele, pede perdão a ele e volta. E isso é importantíssimo. O perdão quebra barreiras, desmonta, desfaz uma guerra. Então, isso é muito importante, e essa é a gente prestar atenção nesse ensinamento que Jesus nos traz para a gente não viver um evangelho de aparências. Maravilha. Pastor, o interessante é que quando Jesus vai fazer a interpretação correta da lei, ele sempre nos aponta para a essência, para aquele que tem valor espiritual. Então, Jesus está trazendo aqui algo interessante para a gente como cristão. Ele está indo na fonte, ele está descortinando a natureza humana e ele está nos dando o princípio, ou seja, quando Jesus fala que quando você já está irado contra seu irmão, quando você já cria esse nível de amargura, esse nível de cólera dentro do coração que você está matando, é porque, para Jesus, ensinando corretamente a lei, o princípio do homicídio é a ira, é o ódio ao irmão. Não se mata sem primeiro se irar, não se mata sem primeiro se odiar, não se mata sem primeiro se aborrecer. Então, quando o aborrecimento toma conta, juntamente com os sentimentos humanos, né, que são desproporcionais à vida espiritual, você já tem um ambiente inicial para que aquela tentação cresça dentro do seu coração. Quando o Tiago vai falar sobre o pecado, ele vai dizer que cada um é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a concupiscência, ela nasce, ela dá à luz o pecado. Agora, o pecado sendo consumado, ele gera morte. Então, quando ela dá à luz, ela já coloca aquilo dentro de você. Então, o problema de você aborrecer é que esse aborrecimento, ele tem implicações tanto pessoais como coletivas, infelizmente. Implicações pessoais, porque a comunhão fica arranhada, a raiz de amargura pode brotar, você não se sente bem, você tem dificuldades na oração, você tem dificuldades. E uma coisa assim que a palavra de Deus nos diz, irai-vos, mas não pequeis. Porque a gente é humano, então é natural que aconteça da gente se aborrecer, da gente se irar. Mas o segredo é não dar lugar ao pecado. É procurar logo resolver o problema. Um dos problemas mais graves, que tenta se agravar, o que é que acontece? As pessoas vão guardando. Tem gente que diz assim, eu guardo, eu sou rancorosa, eu sou rancoroso. Isso não é bom. Se é difícil perdoar, amar e perdoar é difícil, mas é preciso, é necessário viver, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina, né? Não podemos, a Bíblia também diz, que não se ponha o sol debaixo, a vossa ira, né, debaixo do sol. Antes que o sol se ponha, ou seja, não deixe para outro dia, vamos resolver logo. Porque quanto mais tempo passa, mais difícil fica. Então, é isso que a palavra de Deus nos ensina. E a Bíblia diz mais, Jesus disse, lá em Mateus 5:20, ele diz que se a vossa justiça não exceder a dos homens, o que não adianta. A nossa justiça deve exceder. Para que isso aconteça, nós precisamos dessa graça capacitadora de Deus, do Espírito Santo, que seja gerado em nós o fruto do Espírito, da temperança, da longanimidade, da bondade. Isso é um processo. Vale salientar, eu estou me lembrando aqui, lá do texto de Ezequiel, que ele foi levado à casa do oleiro e viu o oleiro trabalhando sobre as rodas, refazendo ali o jarro, o vaso. Às vezes o processo é doloroso, mas é glorioso. E a glória de Deus aparece na vida do crente, quando o crente se rende à vontade de Deus. O interessante, Magnólia, é que também tem aquele que se declara, né? Não, eu sou vingativo, eu guardo ressentimento, mas tem aquele que ele quer dar uma de super espiritual e ele quer mascarar o que sente, e ele quer relevar sem perdoar. Não existe como a gente relevar uma agressão
sem que haja um perdão verdadeiro. Até porque tem pessoas que fazem dessa forma, pastor, você tem experiência no ministério pastoral, e a forma delas resolverem não é a forma bíblica, não é tratando na fonte, elas cortam, elas anulam as pessoas. Não, aconteceu isso, eu também não estou chateado, não estou triste, mas não quero mais comunhão. E elas cortam a comunhão. E isso acaba trazendo um problema pessoal e coletivo. Ele implica na coletividade, porque no texto que foi lido, o texto em classe, fala que se você tem algo contra seu irmão, e antes de deixar a oferta no altar, é um texto do Novo Testamento que falava sobre a observação da adoração no Antigo, que era através de sacrifício. Então, Jesus está nos ensinando que a adoração fica interrompida. Não tem como adorarmos a Deus em verdade, em espírito em verdade, se há problemas de comunhão. Só que isso na coletividade, porque é um problema hoje para a nossa igreja? Porque imagine casos e casos e casos de ira, de cólera, de problema, de amargura, não tratados, como diz a Bíblia. Como o espírito da unidade vai trabalhar no meio do corpo de Cristo. Como vai haver até o poder, o derramamento do poder, da unção do Espírito Santo, quando existem elos de comunhão no corpo que estão desligados justamente por problemas mal resolvidos. Porque muitas vezes a gente não quer usar o conceito bíblico de reconciliação. O conceito não é se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, é se eu sei que ele tem algo contra mim. Então, a Bíblia nos coloca numa posição de agentes de pacificação. Ela não nos coloca numa posição de omissão, de espera tardia. Ela disse, haja, tome ação, vá, reconstrua, refaça o caminho, faça o laço. Então, é algo que nós podemos aí refletir nesse tópico da lição, né? Quando Jesus revela aí o espírito da coisa. Muito bem. Interessante, pastor, já terminando aqui. Interessante, terminando aqui, tem um texto clássico sobre a reconciliação que está em Mateus, né? Está nos evangelhos, sobre o perdão do pecado de um irmão. Então, a receita bíblica perfeita, inspirada na sabedoria divina, diz o seguinte: nós temos níveis que nós podemos tratar. Tem a individualidade, eu posso ir direto ao meu irmão, tentar resolver com ele. Eu posso depois, quando não dá certo, trazer testemunhas, e depois posso apresentar a igreja, porque sempre o conceito bíblico é tentar que haja uma paz, que haja uma reconciliação. Imagine você trazer um problema diante de toda a igreja. Você está forçando uma reconciliação. É mais difícil você querer, diante de todo mundo, dizer que não quer, né? Você é rendido ao espírito da comunhão. Mas a gente quer resolver os nossos problemas de forma individual, pessoal, personalista, e muitas vezes não seguindo o argumento bíblico, aí dá no que dá. A gente corta o elo, a gente fica com aquela mágoa, com a raiz de amargura, se privando da graça divina. Maravilha, eu achei bem interessante aí, eu acho que o assunto já se esgotou, mas assim, não querendo não ser muito persistente, mas assim, eu queria só pontuar uma coisa que eu achei interessante, quando Jesus fala assim, é interessante, a Bíblia fala lá no Salmo, acho que no Salmo centésimo, né, eu não lembro qual é o Salmo, agora que ele diz assim, ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Então, Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos. E eu achei interessante, né, quis fazer essa colocação, porque quando Jesus fala assim, olha, eu porém vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, né? Por que Jesus falou? Porque se Jesus tivesse falado assim, eu vos digo que qualquer que se encolerizar contra o seu irmão, todos nós estávamos fadados a uma condenação. Por quê? Porque a ira, conforme a irmã Magdalena já falou, ela é um sentimento humano. E nós vamos fatalmente nos irarmos, nos enraivecer com as pessoas. Isso é fato. Agora, conforme a irmã já falou, a gente tem que tratar esse sentimento, né? A gente tem que ter muito cuidado. Esse é o grande problema. Hoje as pessoas estão se irando e aceitando isso com muita naturalidade. Eu tenho ira contra o meu irmão, eu tenho algo contra o meu irmão, eu não me preocupo de resolver essas pendências e vivo como se tudo estivesse normalmente, né? É uma insensibilidade espiritual tremenda, né? E aí eu volto a dizer também, pegando o gancho que o Ítalo falou, que nos ensinos de Jesus, ele mostra que o perdão, né, da falha é uma obrigação, nós não temos opção, não é opcional. Né? Liberar perdão não é opcional, porque eu também fui alvo do perdão de Deus. Então, essa questão de guardar a ira, de manter a ira, de alimentar um sentimento negativo contra o seu irmão, isso pode resultar em condenação,
né? Ou seja, Jesus não está dizendo assim, ó, você é condenado se você não se encolerizar, mas ele está dizendo o seguinte, se você der vazão a uma cólera, a uma ira não motivada, né? E uma ira não motivada, certamente, você não vai tratá-la, né? Porque ela está sendo alimentada por sentimentos negativos, né? Por um coração malicioso. Então, Jesus vai na essência do problema, que é o coração, né? Outra coisa que eu achei interessante, é importante pontuar, e logo no início da fala, o pastor Ítalo falou algo interessante, que é que Jesus trata justamente a motivação, e não a consequência dessa motivação, né? E quando ele fez uma colocação bem interessante da associação do homicídio com a ira, porque todo homicídio é fato, muito boa colocação, todo homicídio começa com a ira. Ninguém mata alguém de felicidade. Eu estou tão feliz contigo que eu vou te matar. Não existe isso, é claro? Então, o que é que a gente observa também? Que Jesus vai trabalhar exatamente a raiz do problema, e não a consequência do problema. E observe que, por exemplo, a lei também tinha essa preocupação de tratar do problema. O problema é que os homens interpretaram a lei de forma equivocada. Porque você percebe que a lei já previa, por exemplo, uma possibilidade de escape para alguém que matou o outro sem motivação, ou sem a intenção, não intencional, né? Para essas pessoas, a lei já previa o refúgio nas cidades de refúgio, né? Ou seja, não era o matar que te condenava, era a motivação. Só que as pessoas não entendiam dessa forma. E aí Jesus vem e faz essa releitura, né? Mostrando o seguinte, ó, que o homicídio é a consequência de um problema que começou anteriormente e não foi tratado, né? E é interessante, só para a gente fechar esse raciocínio, né? Pastor, Eu mas achei... a aula é essa, tá interessante, é bom a gente realmente... Tem alguma coisa ainda? Vamos continuar. Eu lembrei de algo agora, Pode ficar à vontade. me desculpe, mas uma vez eu estava meditando na palavra de Deus e eu cheguei numa concepção. Eu posso estar equivocado, estou compartilhando com os irmãos. Quando estava expresso na lei que ao crime de adultério a penalidade era o apedrejamento, eu não creio que quando Deus determinasse o apedrejamento, ele quisesse causar insensibilidade naquele que iria aplicar a pena. Pelo contrário, eu acredito que o propósito divino foi sempre causar sensibilidade. Imagine você pegar uma pedra, você vê um infrator, você ter que apedrejar, e você está ali, naquele momento de vida, sendo um agente de punição. Criaria temor, sensibilidade em qualquer pessoa que participasse de um ato desse. Até porque é contrário à natureza. A nossa natureza, a graça compartilhada, a imagem de Deus, ela também nos dá um pouco de sensibilidade. Então, diferente, o que é que os homens fizeram? Eles se concentraram no legalismo, ou seja, na aplicação da penalidade. Ao invés de eles irem para a cena do apedrejamento com sensibilidade, pensando que isso não aconteça, que a gente reflita, que isso não venha mais acontecer, eles iam com ira, como uma justiça desmedida, que é a justiça dos homens, como diz o profeta Isaías, trapos de imundícia. É verdade, perfeito, perfeito. E agora nós vamos para o terceiro tópico, não menos interessante, né? Porque se deixar vira vigília, né? É verdade. Vitor, irmã Magdalena. O assunto é tão agradável se deixar a gente vir, né? Mas como também a gente não quer enfadar você que está nos ouvindo, está nos assistindo, a gente está tentando sintetizar. Mas o assunto ele rende muito, é bem interessante mesmo, né? E nesse terceiro tópico a gente vai falar sobre essa questão agora. Jesus agora, e aí, pegando um gancho ainda, porque os tópicos eles são interligados, Jesus estava fazendo o mesmo discurso, né? Parece até que são coisas desconexas, mas não é. Quando a gente vai ler o texto, a gente vai ver que há uma conexão com Jesus. E aí ele vai falar sobre essa questão da ira, né, que motiva, que diante de Deus, na verdade, o homicídio começa na ira, na verdade, quando você motiva e alimenta sentimentos perniciosos contra o seu irmão, sentimentos malévolos contra o seu irmão, você tende, na verdade, a fazer com que isso vá se avolumando. E aí Jesus fala assim, e aí eu parafraseando, né? Parafraseando o que Jesus falou. Olha, quando isso acontecer, pare e resolva o problema. Ou seja, não deixe esse problema se avolumar. E aí Jesus entra nesse versículo 23, quando ele diz assim, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta e vai reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Ou seja, Jesus é maravilhoso, né? Jesus não gosta de que deixemos pendência, né? Porque um assunto mal resolvido gera muitos outros problemas, né? O ser humano, por natureza, a gente tende a ir procrastinando certas coisas.
A gente não gosta de resolver problemas, a gente não gosta de conversas conflituosas, conversas com a carga emotiva muito grande, então a gente evita o máximo, né? E aí o que acontece? Só que em evitar e não solucionar, a gente vai acumulando uma carga de estresse que quando explode, às vezes, foge do controle. Então Jesus está falando para a gente, ó, não deixe que essas coisas aconteçam. Resolva tempestivamente aquilo que você tem de pendência com seu irmão, né? Para que isso não se acumule, né? E aí nós entramos nesse terceiro tópico que fala justamente sobre essa questão da oferta e da desavença. Eu queria já começar pontuando o seguinte: às vezes nós achamos que o que agrada a Deus é a oferta, é o que oferta, é o ato, digamos assim, litúrgico, é o ato religioso. Mas o que agrada a Deus, na verdade, é sempre o adorador, é sempre a pessoa. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 4, a Bíblia vai dizer que Deus atentou para Abel e para a sua oferta, e não atentou para Caim e para a sua oferta. Observe que a percepção de Deus, a avaliação de Deus, primariamente é com o ofertante. É a minha condição que vai me fazer ser aceito ou rejeitado diante de Deus, né? Então, por isso que Jesus falou assim, olha, não importa a sua oferta, pode ser a melhor oferta, mas se você, enquanto ofertante, não estiver bem, você precisa resolver as suas pendências para que a sua oferta possa ser aceita. E aí, o pastor Ítalo, Magnolia, a questão é tão interessante que a lei já previa N possibilidades de oferta. Quem tivesse mais, ofertava mais, quem tivesse menos, ofertava menos, mas não era o valor agregado no que você estava ofertando, era o valor do ofertante que iria fazer a diferença. E eu já quero aqui passar para vocês, eu sei que esse assunto é bem interessante também, vocês têm muito aí o que contribuir, eu já queria passar aí, né, na sequência, pastor Ítalo, depois irmã Magnólia aí, comenta nesse terceiro tópico. Pastor, o interessante é que a palavra-chave da nossa lição, os irmãos têm a oportunidade de dar a lição e ver, a palavra-chave é sentimento. Então, nesse último tópico, o interessante é que sempre que há um mandamento expresso do Senhor na sua palavra revelada, nunca tem a ver com sentimento. Porque os nossos sentimentos, nós sentir algo, nós não controlamos. O que nós controlamos são as nossas ações, a forma que a gente se comporta em relação ao que sentimos. Então, é interessante que quando Jesus vai falar de adoração, ele vai corrigir talvez um problema da nossa geração. A nossa geração é muito sentimentalista, que acredita que a adoração tem a ver apenas com o choro, apenas com as lágrimas, apenas com a performance, ou seja, aquele ato exterior, e esquecem que a adoração bíblica genuína, ela pode se externar em atos de louvor, de glorificação, mas, em primeiro lugar, tem a ver com uma consagração dentro do coração a Deus e a sua palavra, que vai gerar comportamentos e atitudes do cristão. Então, quando Jesus vai falar sobre a oferta no altar, ele vai justamente corrigir um problema desde lá do Antigo Testamento, que permeia todo o Novo Testamento, nos ensinando que nada tem a ver com os sentimentos, nem aquilo que a gente acha que é certo ou errado, mas sim um amparo nas Escrituras de um comportamento adequado ensinado por Jesus, que nos deu graça suficiente para fazê-lo. Então, é interessante que essa falta de comunhão implica diretamente na nossa vida espiritual e não podemos ser insensíveis em relação a isso. Por isso que a ordem divina é: deixe, resolva, quando tiver tudo resolvido, venha, adore, que eu receba a sua adoração, recebo sua oração, recebo sua oferta, sua entrega, mas sem o altar estar consertado, aquilo ali é mero sentimento. E sentimento é algo enganoso. Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Um exemplo clássico de sentimento. Os irmãos sabem que quando Davi ia conduzindo a arca, né, de volta para Jerusalém, depois de muitos anos, a arca longe, você tem o caso clássico de Uzá, que eles colocam a arca numa junta de bois e levam lá sobre uma carroça, e tem um momento que o boi vai tombar e a arca vai cair. Uzá, cheio de boa intenção, de sentimentos religiosos, vai tocar a arca, algo que era totalmente contrário à revelação bíblica. A arca deveria ser levada no ombro do sacerdote. Deus fulmina Uzá e Davi rasga as vestes, tipo assim, numa atitude de humilhação, dizendo: como, Senhor, então? Como é que a gente deve andar?
É como se Deus estivesse trazendo Davi de volta à revelação da palavra, dizendo, Davi, não são sentimentos, não são apenas boas intenções. A minha vontade é revelada, tem uma forma, tem uma abordagem, tem um jeito que eu recebo. Então, a forma de Deus receber a nossa adoração é através da comunhão. Maravilha. Professora Magnólia. Pegando o gancho aí da fala do pastor Ítalo, a adoração, na verdade, é um estilo de vida, né? Então, implica, nada adianta que eu esteja no altar, na igreja, cantando, pregando, ou nos ambientes que eu frequento, se a minha vida não diz isso. Eu tenho as palavras, mas no meu coração eu não consigo perdoar, eu quero me vingar de alguém que me fez o mal. E a própria ciência também, nós sabemos que quem não consegue perdoar, quem guarda mágoas, geralmente desenvolve doenças graves, né? A ciência já tem comprovado isso. O teólogo James Shelton, na obra O Comentário Pentecostal do Novo Testamento, eu vou ler um texto aqui que eu achei bem interessante. Diz que a verdadeira batalha pelo reino não está nas simples ações externas ou efetuação de movimentos, como o pastor Ítalo colocou, na performance, né? Pouco importando quão detalhados sejam. Antes, a batalha é ganha ou perdida no coração, onde reside a vontade. Então, na verdade, toda batalha, o pastor João de Souza foi meu pastor. O pastor João de Souza era o pai do pastor Marcos de Souza. E ele dizia uma coisa muito interessante. Os pastores que passam pelas nossas vidas, né? A gente guarda os ensinamentos. E ele dizia uma coisa interessante: a maior batalha sou eu contra mim mesmo. Então, porque nós somos a natureza carnal, a natureza que caiu, né? Por causa do pecado, que pecou, nós estamos com essa natureza. Agora, em nós habita também a natureza de Cristo. Então, há uma batalha constante o tempo todo. E nós precisamos estar cheios da graça de Deus para sermos vencedores. E, como o pastor André colocou no início do comentário, que é muito interessante, que a palavra de Deus nos diz, não é que eu tenha algo contra meu irmão, é se ele tiver algo contra mim. Às vezes a pessoa pode ferir o outro sem nem perceber, mas eu que estou ferida, que estou magoada, para que Deus receba a minha oferta, para que minha adoração seja verdadeira, eu preciso ir lá e pedir perdão ao irmão. E não é fácil, mas o nosso Deus nos capacita. Contribuindo com você nessa parte, o interessante é que no Sermão do Monte, Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores. Então, a ação pacificadora, ela independe da razão de quem é o agressor, de quem é o agredido, ela depende apenas da iluminação da mente, da ação do Espírito na vida do crente, entendendo que ele precisa usar de sabedoria, pedir graça a Deus e fazer o caminho de volta. Então, às vezes, o pacificador é aquele que tem a consciência até limpa, às vezes, como a senhora falou, a gente erra com o irmão sem saber, mas às vezes a gente está inocente. E alguma forma do nosso ser agrediu um irmão pela sua forma de pensar, e nós estamos inocentes. Mas o pacificador ignora, naquele momento, se ele está certo ou está errado. Ele faz o caminho da reconciliação. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles herdarão a terra, não os mansos, né? Isso, exato. Perfeito. Mais alguma coisa a pontuar, professora Ítalo, ainda desse tópico? Só para dizer que, assim, saber o que é certo, muito mais importante não é apenas saber, mas é realmente fazer, né? Então, e não é fácil, mas a graça de Deus que nos capacita a fazer, por isso que a Bíblia diz, nós somos mais do que vencedores. Ser cristão é muito mais do que ser religioso, é um estilo de vida, e que implica nesses sentimentos, né, na cura interior desses sentimentos, numa transformação constante que a palavra de Deus promove nas nossas vidas. Exato. Eu queria, pegando um gancho, Ítalo, você falou algo que eu achei bem interessante, né? Que a lição de hoje, ela gira em torno de sentimento, né? E
por ser sentimentos que são coisas que muitas vezes nós não dominamos aquilo que a gente sente, mas nós temos que ter controle sobre eles, né? Eu acho que a ideia é essa, né? Jesus falou de domínio próprio, né? Eu já vi muita gente falar assim, eu sou assim mesmo, se Deus quiser, meu Deus me muda. Não, mas os sentimentos negativos somos nós que trabalhamos ele, com a ajuda do Espírito Santo, porque nós não podemos vencer a nossa natureza carnal sem a ajuda do Espírito. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz, andar em espírito e não satisfarei os desejos da carne. Então, resumindo tudo, sintetizando, um crente espiritual, ele não vive para satisfazer os desejos da carne. Um crente espiritual, ele não vive simplesmente por sentimento, mas ele vive o evangelho racional. Ele entende que ele precisa melhorar, que ele precisa vencer a sua velha natureza. E trabalha essas coisas. E aí, você observa que Jesus fala assim, olha, se teu irmão tem alguma coisa contra você, haja, faça alguma coisa, né? Vai até ele. Ou seja, a ação é nossa. Nós não podemos achar que a ação vai ser sempre de Deus. A ação é nossa, né? A ajuda é divina para que a gente tenha forças para tomar as decisões corretas. Mas a ação é sempre nossa, porque senão a gente não vence a velha natureza, a natureza humana. A Pastor lição é André, muito... Pode falar. na época, eu nunca esqueci isso, na época eu era, o pastor Rubem, ele era meu pastor, na época eu era auxiliar dele, ajudava ele na congregação. E no culto doutrina, ele tratou sobre um tema interessante. Deus trabalha sempre num estágio de cooperação. Eu nunca esqueci isso. Ele deu uma doutrina sobre isso, e se você olhar a maioria das doutrinas bíblicas, Deus, embora tenha soberania para agir como ele quer, ele escolheu o estágio de cooperação para com o homem. Então, quando o Senhor falou, tem gente que diz assim, eu sou assim, Deus muda se eu cooperar com ele. Porque ele escolheu a Perfeito. cooperação para cooperar comigo. Perfeito, né? Por isso, Ítalo, aí pegando Ítalo, não, um gancho que você falou, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, operai com temor e temor a vossa salvação. Ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que agir. E aí eu acho que não é o tema da lição, mas desconstrói até aquele conceito da predestinação, do fatalismo. Não, você tem que tomar uma atitude, você tem que agir, né? A salvação, aquilo que nós não podemos fazer, né, que a provisão da salvação Deus fez. Agora, a apropriação dessa provisão é uma decisão pessoal, um esforço pessoal meu, né? E, enfim, mas é mais ou menos isso que eu queria, já estou concluindo a minha fala, e eu queria agradecer a cooperação, assim, muito valiosa que vocês nos trazem, né? É, realmente foi muito edificante, né? Eu aprendi muito nessa troca de ideias que tivemos aqui. Eu não tenho dúvida de que o professor também vai ser muito edificado e, por conseguinte, também edificar bastante seus alunos. Eu já queria agora abrir os microfones, né, dar a oportunidade para que vocês possam fazer a conclusão de vocês dentro do tema e as considerações finais aí. Começo primeiro pelas damas, eu vou começar pela professora Magnólia. Professora. Eu quero trazer para os irmãos, para concluir, o texto lá de Filipenses 4:8, que diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, é uma recomendação linda. Aí a gente pode, se o crente, um sentimento que vem à sua cabeça, ao seu coração, um pensamento, e aí a gente pode dizer, esse sentimento não agrada a Deus, não me interessa, eu não quero saber disso, e agora o que é bom, o que é agradável, Senhor, me ajude a vencer, porque, e a Bíblia diz que em todas as coisas somos mais do que vencedores, principalmente o pecado. Jesus já venceu por nós. Agora, como disse o nosso pastor, vocês dois já falaram, né? Tem a ação humana, porque se a gente não quiser, Deus não vai nos ajudar. Mas se nós nos humilharmos na presença do Senhor e a nossa natureza, nós sacrificarmos a nossa natureza, não como alguns religiosos fanáticos que castigam o corpo, mas subjugarmos a nossa natureza, a natureza de Cristo, a vontade de Deus, venceremos todo sentimento ruim que nos causa, além de tristeza,
a morte espiritual também, e a morte física, porque também traz doenças. Então, que tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é santo, que esses sentimentos, esses pensamentos possam dominar a vida da gente o tempo todo, porque cada dia somos desafiados a que a natureza carnal reine, né? Mas, assim, se nós subjugarmos esta natureza, a vontade de Deus, a palavra de Deus, nós somos vencedores. Obrigada, irmãos. Amém. Queridos, eu agradeço a Deus, né? Agradeço ao nosso pastor Rinaldo pela oportunidade, pastor André, irmã Magnólia, muito obrigado por compartilhar essa aula, estou aqui aprendendo. E termino com o versículo de Paulo aos Colossenses. Paulo, já que vocês já despojaram do velho homem, né? Despojai também da ira, da cólera, da malícia, né? E de todo fingimento. Ou seja, essa lição é uma lição prática, é uma lição de interpretação correta da lei. Precisamos, como o senhor falou, pastor André, sentir, sentimos. Agora, o que a gente faz com o que a gente sente é aí onde está a chave. É difícil, mas as boas novas do Evangelho são essas. É que o Senhor nos dá graça para suportar qualquer problema de estrutura e de natureza humana. Quando Paulo estava já no seu limite, orando, pedindo a Deus, o Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, a beleza da graça é justamente essa, é a capacitação divina, sobrenatural, espiritual, dada ao crente para obedecer a Deus na sua totalidade. Maravilha. Eu também quero agradecer primeiramente a Deus, ao nosso pastor, presidente, pastor Martim Alves da Silva, ao nosso diretor do DENEC, pastor Reinaldo Otilo, agradecer ao pastor Ítalo, né, a valiosa contribuição, a professora Magnólia, e queria também encerrar deixando um versículo aqui, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no 13º capítulo, capítulo 13, versículo 5, que diz assim, o amor não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Então, na verdade, para neutralizar todo esse sentimento, é só cumprir a lei, amar a Deus, amar ao próximo, porque quem ama não busca os seus próprios interesses, né? E eu queria agradecer de coração a vocês. Se Deus nos permitir, estaremos de volta comentando a lição de número 6, que eu tenho certeza que será tão edificante quanto a lição de hoje. Pastor Ítalo, muito obrigado, a paz do Senhor. Magnólia, professora Magnólia, a paz do Senhor. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês abundantemente. E a você, querido professor que esteve conosco, que Deus te abençoe, que você possa ser bênção na vida dos seus alunos e que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. A paz do Senhor.